Olá, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer um naked cake super fácil usando pouquíssimos utensílios. Eu não vou usar nem batedeira, nem saco de confeitar, nem bailarina, nada disso. Só coisas simples que você provavelmente tem na sua casa. Antes de começar, já deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. A gente vai começar fazendo a massa, que vai ser de chocolate. O primeiro passo é preparar as formas que a gente vai usar. Aqui eu vou usar duas formas de 20 centímetros e elas têm o fundo removível. Se as suas formas não tiverem o fundo removível, não tem problema. A única coisa que eu fiz foi cortar um círculo de papel manteiga para colocar no fundo de cada uma delas. Se a sua não tiver o fundo removível, além de colocar o papel manteiga, você também dá uma untadinha nas laterais. Pode usar desmoldante ou manteiga mesmo. E eu preciso ter duas formas? Olha, é altamente recomendável. Porque se você não tiver duas formas, você tem duas opções. Assar metade da massa, guardar o resto na geladeira e depois assar a outra metade. Ou então assar tudo de uma vez na forma, mas pode ser que seja muita massa para uma forma só. Aí o bolo acaba afundando no meio e depois você ainda vai ter que cortar essa massa ao meio para poder fazer as duas camadas. E se você não tem prática, isso pode ser uma coisa um pouco tensa. Então, o ideal é que você tenha duas formas. Essa é uma massa super molhadinha, incrível, chocolatuda, maravilhosa. E ela é super fácil de fazer. Em um recipiente você coloca os ovos, o açúcar e mistura bem até o açúcar dar uma dissolvida. Depois acrescenta o óleo e mistura de novo. Aqui eu tenho o leite e nele eu vou acrescentar vinagre branco. Eu já expliquei em outro vídeo que o vinagre talha esse leite e reage no nosso bolo, deixando ele super molhadinho, fofinho. E aí vou despejar essa mistura na massa e mexer bem. Agora eu vou peneirar os secos e é super importante fazer isso para deixar a sua massa mais fofinha e evitar que fique qualquer gruminho de farinha por ali. Aí eu peneiro a farinha, o cacau em pó, uma pitada de sal, o fermento e o bicarbonato. Eu começo misturando do centro e depois vou pegando das laterais. E tá pronta a nossa massa. Vou fazer uma observação. Se vocês olharem os ingredientes aqui na descrição, vocês vão ver que eu tô fazendo uma massa com 4 ovos. E aqui no vídeo eu usei só 2 ovos. A princípio, eu ia fazer a massa de 15 centímetros. Só que aí no meio do processo, eu resolvi que eu ia fazer de 20. Então precisei dobrar a massa. Mas pra fazer na forma de 20 centímetros, você usa a quantidade que tá aqui na descrição. Se for fazer na de 15, pode fazer pela metade. Aí você divide a sua massa igualmente entre as duas formas. Para isso você pode ir no olhômetro mesmo, pode pesar a quantidade de massa ou então usa uma concha, vai medindo. Coloco 3 conchas em uma, 3 conchas na outra, até que fique igual nas duas. E vamos levar essa massa para assar. O forno tem que estar pré-aquecendo a pelo menos uns 20 minutos, a 180 graus. Enquanto a nossa massa tá assando, aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui. E também me segue no Instagram, porque lá eu sempre dou várias dicas e outras receitas. A minha massa assou por 45 minutos. E como que a gente sabe que ela tá pronta? Depois de passados aí uns 30 minutinhos, você já pode dar uma olhada. Você vai lá com o seu dedinho delicadamente, coloca no centro da massa. Se ela afundar e voltar como uma esponja, é porque tá pronta. Se ela estiver mole, obviamente não tá pronta, tem que assar mais um pouco. Vou tirar do forno e esperar dar uma amornada antes de desenformar. Eu fiz a massa em um dia para montar o bolo no outro, que a massa fica mais firme, mais úmida, é muito melhor de trabalhar. Eu coloquei um papel toalha na parte de cima, mantive o papel manteiga de baixo e embrulhei no plástico filme. Aí é só levar pra geladeira. Agora vamos para a montagem. É normal a massa ficar com uma barriguinha. E aí a gente acerta isso com a faca ou com um nivelador de bolo. O ideal é você usar uma faca grande de serra, dessas que a gente corta pão. Você vai medir onde você quer cortar, tem que ser o suficiente para tirar a barriguinha, né? E você vai fazendo a marcação com a faca. Posiciona a faca no bolo, mantém ela reta e parada e vai virando o bolo. Se você tiver uma bailarina, vai ser mais fácil, mas aqui eu fiz sem e dá super certo. É só fazer com calma. Depois que você marcar a volta toda, você vai começar a entrar com essa faca. Então você vai girando o bolo e vai entrando cuidadosamente com a faca, mantendo sempre ela reta. Isso é muito importante. O que se move é o bolo e não a faca.
Pronto, aí é só tirar a parte de cima. Essa parte você pode usar pra fazer bolo de pote, cake pops, ou só comer mesmo, porque essa massa é muito boa. Pra rechear o bolo, eu usei aquele brigadeiro de morango que eu fiz no último vídeo. Você pode ver clicando aqui em cima. Depois de pronto, eu deixei ele na geladeira por exatos 45 minutos. E ele ainda tava morno. E é exatamente isso que eu quero, porque eu quero que ele fique um pouco mais molinho pra ser mais fácil da gente trabalhar. Então eu pego o prato em que eu vou colocar o bolo, ponho um pouquinho do recheio pro bolo grudar, pego a minha massa e tiro o papel manteiga de baixo. Isso é muito importante, gente, não deixe o papel manteiga no bolo. E essa parte que tava com papel manteiga, eu vou colocar virada pra baixo. Centralizo no prato e dou uma pressionadinha. Aqui eu fiz uma caldinha super básica de água e açúcar. Eu vou deixar a receita dela e o modo de preparo aqui na descrição. Eu coloquei em uma dessas bisnaguinhas de ketchup, sabe? Mas obviamente tem que ser usada só pra isso. Aí a gente umedece a nossa massa, mas evitando as bordas. Não precisa exagerar, porque essa massa já é super úmida. Mas eu adoro um bolo molhado, gente. Eu vou pegar o meu recheio com a colher e vou colocando no centro do bolo. E aí, com a colher mesmo, eu vou espalhando, levando esse recheio para as laterais. Eu quis fazer aquele efeito que tá super na moda, do recheio meio escapando pela lateral, assim, meio escorrendo. Mas ele não pode escorrer de verdade, então tem toda uma técnica. Por isso que é importante o recheio estar morno também, porque ajuda a dar esse efeito. Então eu vou levando para as laterais, mas tem que ter cuidado para não escorrer de uma vez e ir parar lá embaixo. Aqui eu usei quase todo o recheio, sobrou só um pouquinho. Depois eu venho com a outra camada de bolo, olho bem antes de colocar, porque depois que coloca é difícil consertar, né? E aí ponho por cima do recheio. Dou uma olhada para ver se tá tudo centralizado, vou dando uma ajeitada com a mão. Eu também vou dar uma umedecida nessa segunda camada de bolo. E aí eu vou levar imediatamente pro freezer. Por quê? Como o recheio ainda tá morno, ele não tá completamente firme, então pode ser que ele escorra. Então a gente tem que levar pro freezer na hora, que aí o nosso recheio vai levar um susto, vai parar e ficar ali no lugar. Eu deixei o meu bolo no freezer por mais ou menos 1 hora. Enquanto isso, eu vou preparar a cobertura, que é um brigadeiro, e a gente vai fazer aquele efeito de gotinhas lindo. Em uma panela a gente coloca o creme de leite e eu peneirei o chocolate em pó. Tô usando 50% cacau. E aí a gente vai misturar para dissolver melhor esse cacau no creme de leite. Se não quiser fazer esse passo, pode só colocar todos os ingredientes e misturar. Mas é importante peneirar o chocolate em pó porque sempre fica um gruminho ali. E aí por último coloco o leite condensado, misturo bem e a gente vai levar pro fogo de médio para baixo, mexendo sempre sem parar. Quando ele começar a engrossar, a gente vai testar o ponto. Você pega um pouquinho do brigadeiro com a espátula e coloca na lateral da panela. Ele vai começar a escorrer e vai parar. Esse é o ponto certo. Desliga o fogo e a gente já vai usar esse brigadeiro, ele tem que estar quente ainda. E o bolo tem que estar super gelado. Então você só tira ele do freezer ou da geladeira na hora de colocar a cobertura. Aí eu despejo mais ou menos metade do brigadeiro no topo do bolo e com a colher vou levando para as laterais e vou jogando pelas bordinhas para fazer esse efeito da gota. O bom de usar a colher é que você consegue ter controle do tamanho da gota que você vai fazer. Vou fazendo isso no bolo todo. Aí eu venho com a segunda camada de brigadeiro. De novo, vou espalhando para as laterais, vou fazendo gotas no intervalo dessas que eu já fiz. Pra finalizar, coloca uns moranguinhos no topo. Você pode decorar do jeito que você quiser. Colocar várias frutas, colocar brigadeiros enrolados, enfim. Tá pronto o nosso bolo maravilhoso. Ficou muito maravilhoso, de verdade. E ele ficou com 2,5 kg. Um beijo e até o próximo vídeo.